Olá, pessoal! Nós veremos agora um pouquinho sobre o currículo, né? O currículo do Paraná e currículo aí de modo geral, né? Antes eu quero dizer para vocês que nós estamos postando os materiais aí correndo contra o tempo, porque são muitos conteúdos, muitos materiais, mas vocês conseguem ir estudando e a gente postando aí. Outra coisa também, o nosso material ele é atualizado, pessoal. Então, a banca, ela costuma colocar os tópicos lá nos conteúdos do edital de forma geral. Por exemplo, esse conteúdo sobre o currículo, né? Que coloca lá o currículo do Paraná, por exemplo, né? Currículo do Paraná, no tópico lá do edital. Só que nas provas, a banca ela cobra totalmente diferente. Ela traz muitos autores que falam sobre o currículo, que conceituam o currículo. Então, a banca ela traz muitos conceitos mesmo de currículo nas questões sobre currículo. Então, não é tão voltado assim para a estrutura, por exemplo, do currículo do Paraná. Então, esses são detalhes aí que a gente está vendo para trazer para vocês conseguirem dominar essa banca mesmo e fazerem uma boa prova. Beleza, pessoal? Então, sobre o referencial curricular do Paraná, esse documento, o referencial curricular do Paraná, ele foi elaborado de acordo com a BNCC, né? E ele é um documento ali que ele segue a estrutura da BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular, a nível ali nacional, né? Então, no caso da BNCC, né, cabe ao sistema, a BNCC diz, né, isso, que cabe aos sistemas e redes de ensino, assim como as escolas, em suas respectivas esferas de autonomia e competência, incorporar aos currículos e às propostas pedagógicas a abordagem de temas contemporâneos que afetam a vida humana em escala local, regional e global, preferencialmente de forma transversal e integradora. Então, aqui a BNCC está dizendo que os estados, né, os municípios que elaborarem ali os seus currículos, né, as instituições particulares também, que elaborarem os seus currículos ali, eles têm uma certa autonomia em relação a temas como direitos humanos, saúde, vida social, considerando ali a região, considerando as necessidades e as características daquele contexto ali onde as instituições de ensino estão inseridas. O referencial curricular do Paraná, ele segue a estrutura da BNCC, trazendo ali para a realidade paranaense discussões sobre os princípios e direitos basilares dos currículos no Estado, suscitando a reflexão sobre a transição entre as etapas da educação. Os currículos, então, pessoal, como o currículo do Estado, né, o CREP ali e o currículo para o ensino médio, eles são currículos aí que foram construídos a partir do referencial curricular do Paraná, que foi feito também a partir da BNCC. Então, tem essa ligação estrutural aí que acaba às vezes confundindo um pouco também, né? Considerando o aspecto legal e normativo do referencial curricular do Paraná, o mesmo apresenta caráter obrigatório para a elaboração das propostas pedagógicas. Esse aqui é uma característica que é bom aí vocês terem em mente. Então, o referencial curricular, né, ele apresenta caráter obrigatório para a elaboração das propostas pedagógicas das escolas da educação básica e suas modalidades de ensino.
assegura os direitos e objetivos de aprendizagem da educação infantil e ensino fundamental em cada ano de estudo nas redes públicas e privadas, tendo em vista contextos sociais, econômicos e culturais que diferenciam aí as regiões do estado. Então, são esses outros temas aí, essas temáticas que podem ser acrescentadas aos currículos de cada município, né, ou currículo ali da rede privada, qualquer currículo elaborado a partir do referencial curricular do Paraná, porque ele apresenta um caráter obrigatório para a elaboração das propostas pedagógicas das escolas da educação básica. E ele fala também aí que assegura os direitos e objetivos de aprendizagem. Então, esses direitos e objetivos de aprendizagem ligados aos conteúdos, eles estão lá na BNCC, foram trazidos para o referencial curricular do Paraná e estão no currículo dos colégios estaduais, no currículo da educação básica e das escolas em geral, né, do estado do Paraná. Então, o referencial curricular do Paraná, ele tem como princípios orientadores a educação como direito inalienável de todos os cidadãos, sendo premissa para o exercício pleno dos direitos humanos, prática fundamentada na realidade dos sujeitos da escola, compreendendo a sociedade atual e seus processos de relação, além da valorização da experiência extraescolar. Igualdade e equidade, no intuito de assegurar os direitos de acesso, inclusão, permanência com qualidade no processo de ensino-aprendizagem, bem como superar as desigualdades existentes no âmbito escolar. Compromisso com a formação integral, entendendo esta como fundamental para o desenvolvimento humano, valorização da diversidade, compreendendo o estudante em sua singularidade e pluralidade, educação inclusiva, identificando as necessidades dos estudantes, organizando recursos de acessibilidade e realizando atividades pedagógicas específicas que promovam o acesso do estudante ao currículo. Transição entre as etapas e fases da educação, respeitando as fases de desenvolvimento dos estudantes, a ressignificação dos tempos e espaços da escola, no intuito de reorganizar o trabalho educativo e a avaliação dentro de uma perspectiva aí formativa. O referencial curricular do Paraná, né, apresenta aí princípios, direitos e orientações, apresenta a contextualização legal para a implantação da BNCC no estado, um breve histórico da educação paranaense, princípios orientadores que devem balizar a elaboração dos currículos escolares e a definição dos direitos e objetivos de aprendizagem, por etapas, anos e escolaridade, segundo as suas especificidades. Então, o referencial curricular, ele traz um breve histórico ali sobre a educação paranaense, princípios orientadores ali, apresenta um pouco sobre como foi construído o referencial, a equipe, como foi trabalhado, depois já segue ali para um modelo bem parecido ali, praticamente igual da BNCC, que é ali a estrutura dos conteúdos, os objetivos de aprendizagem, de acordo com as etapas ali e anos de escolaridade, né? Então, o que é muito enfatizado, pessoal, são as competências gerais para a educação básica, né? Então, a gente tem aqui conhecimento, pensamento científico, crítico e criativo, repertório cultural, comunicação, cultura digital, trabalho e projeto de vida, argumentação, autoconhecimento e autocuidado,
empatia e cooperação, responsabilidade e cidadania. Então, essas competências gerais para a educação básica, elas são direitos de aprendizagem. Então, tratam-se aí de direitos de aprendizagem que os alunos têm aí no processo de ensino e aprendizagem. Então, o currículo mesmo, né, o CREP, ele complementa aí o referencial curricular do Paraná, com princípios, direitos e orientações, trazendo os conteúdos para cada componente curricular em cada ano do ensino fundamental. A organização, né, visa fortalecer o processo de ensino-aprendizagem, trazendo maior clareza aos conteúdos que darão suporte para o desenvolvimento dos objetivos de aprendizagem, assim como consolidar o trabalho na rede estadual de ensino. Os conteúdos, então, eles expressam os conhecimentos que o estudante deve ter se apropriado ali para prosseguir no seu percurso escolar, atingindo os objetivos de aprendizagem indicados no referencial. Decorrentes dos organizadores curriculares de cada componente, os conteúdos chegam à especificidade da aula e facilitam as escolhas metodológicas do professor e os processos contínuos de avaliação. Ao planejar sua prática docente, o professor precisa ter claro a relação entre conteúdo e objetivo de aprendizagem. Nessa relação, a metodologia, a abordagem, as premissas utilizadas pelo professor e as estratégias serão essenciais para a garantia das aprendizagens preceituadas. Eles enfatizam muito, pessoal, que os objetivos de aprendizagem, eles devem ser alcançados ali, de acordo com cada conteúdo ali que será trabalhado ali em sala de aula. Cada conteúdo possui ali seu objetivo de aprendizagem e eles enfatizam muito que esses objetivos de aprendizagem, eles devem ser garantidos aí aos alunos no decorrer do processo ali de ensino e aprendizagem, para que ele possa avançar ali, né, nos conteúdos. Também ressalta-se que as listagens de conteúdos não inviabilizam as especificidades peculiares e necessárias para atender diferentes realidades locais e regionais das escolas paranaenses. Essas especificidades devem ser respeitadas e incluídas nas propostas pedagógicas curriculares, que já é aí um outro documento mais local, né? Então, o currículo do Paraná, né, dessa forma, ele apresenta-se como um instrumento de trabalho que objetiva orientar a construção das propostas pedagógicas curriculares. Então, a gente vê aqui um outro documento, que é o PPC, que são as propostas pedagógicas curriculares, ligados aí ao currículo. Então, o plano de trabalho docente também, que já é ligado aqui na PCC, que é ligado no currículo. Então, existe toda essa hierarquia estrutural aí para os currículos. E isso sim, a banca pode trazer ali nas questões para vocês essa diferença, ou trazer ali características de um em outro ali para tentar confundir um pouco o candidato na hora de assinalar ali a alternativa, colocar o conceito de um em outro, e isso pode acontecer aí. Por isso que eu trouxe para vocês. Só que lá no edital aparece assim de maneira ampla mesmo, né? Até se a gente só olhar pelo conteúdo do edital, a gente acredita ali que ele vai fazer perguntas ali na prova sobre o currículo mesmo, né? Do Paraná, sobre o currículo do Paraná, sobre o seu formato ali, seus fundamentos históricos e legais ali. O currículo da rede estadual,
paranaense, portanto, é um instrumento de fundamental importância para a prática docente, pois ele apresenta aí um conjunto de conteúdos, competências gerais e também específicas de cada componente, bem como reflexões sobre metodologias que potencializam as aprendizagens e o processo avaliativo formativo dos estudantes. Então, em relação aos planos, né, pessoal, porque a gente tem nas instituições de ensino a proposta pedagógica curricular, né, ligada ali ao currículo, que ela apresenta ali mais especificamente de cada conteúdo ali e os objetivos de aprendizagem de cada componente curricular. E a gente tem também na instituição de ensino o PPP, né, que é o Projeto Político Pedagógico, que ele é um produto aí que faz parte do planejamento. A sua construção aí deve envolver e articular todos os que participam da realidade escolar. Então, o PPP, ele é um documento global, porque ele envolve ali todos os que participam da realidade escolar, corpo docente, discente e comunidade. De acordo aí com Vasconcelos, né, o PPP é um instrumento teórico-metodológico que visa ajudar a enfrentar os desafios do cotidiano da escola, só que de uma forma refletida, consciente, sistematizada, orgânica e, o que é essencial, participativa, né? É uma metodologia de trabalho que possibilita ressignificar a ação de todos os agentes da instituição. O PPP, ele é um documento, como o nome já diz, político mesmo, assim, é um documento global da escola, porque ali tem o quadro de servidores das instituições, tem os projetos realizados pela escola, tem os aspectos culturais e históricos de cada instituição. Então, o PPP ele é um documento assim bem global mesmo. E já a PPC, que é a Proposta Pedagógica Curricular, ela já é um documento de orientação ali mesmo para a aplicação daqueles conteúdos, a orientação mesmo de como esses conteúdos e os objetivos de aprendizagem serão ali aplicados em cada componente curricular. Então, essa é a diferença. O PPP ele já é um documento bem mais global ali, que envolve, né, todos os aspectos da instituição escolar. O PPC, pessoal, ele é um documento da instituição de ensino que fundamenta e sistematiza a organização do conhecimento no currículo. A PPC, ela expressa os fundamentos conceituais, metodológicos e avaliativos de cada disciplina ou área do conhecimento, elencados na matriz curricular, assim como os conteúdos de ensino considerados como imprescindíveis à formação e emancipação dos estudantes. Tais conteúdos são selecionados e dispostos de acordo com a BNCC, diretrizes curriculares orientadoras da educação básica para a rede estadual de ensino, caderno de expectativas de aprendizagem e legislações vigentes. Assim, a base para a elaboração da PCC é a matriz curricular, com sua parte de base nacional comum e parte diversificada e ou flexível ali, né? Quando na instituição há mais de uma matriz curricular, elas formam aí partes distintas da PCC, porém articuladas ali pelos parâmetros gerais expressos no PPP. A matriz curricular, contemplando as disciplinas ou componentes curriculares da Base Nacional Comum e parte diversificada flexível e a indicação da etapa e modalidade de ensino e ou área ou fase de estudos a que se destina. Então, a PPC ele é esse documento ali mais
específico para a construção mesmo ali de todos os conteúdos objetivos de aprendizagem, tudo que será aplicado ali em cada disciplina ali, né? Pode ser tanto da base comum quanto ali da parte diversificada. Para cada instituição de ensino é uma realidade diferente, né? Uma instituição de ensino ela pode ter ali alguma disciplina que não tem em outra escola, né? Pode oferecer ali alguma disciplina ou algum curso mesmo diferenciado de outra escola. Então, a PCC ela vai pegar ali as matrizes curriculares, né? De acordo com essas áreas do conhecimento e elaborar ali a PCC. E a partir também do PPP, né, que é o documento mais global da instituição, que ele já tem ali um caráter mais específico ali da instituição. E a organização do conhecimento, né, apresentações dos fundamentos teóricos metodológicos, objetivos, conteúdos, avaliação e referências de cada disciplina e componente curricular ou área do conhecimento, de acordo com a BNCC, diretrizes curriculares e documentos orientadores estaduais. Então, a PCC tem essas duas características, né? A matriz curricular e a organização do conhecimento. Já o plano de trabalho docente, pessoal, esse é o planejamento mesmo do professor e deve ser elaborado ali de forma individual por cada professor, né? Porque cada um tem aí a sua forma de trabalhar, né? Então, o plano de trabalho docente, ele é um documento elaborado por cada professor, portanto é individual, pois ainda que os conteúdos da PCC sejam os mesmos, para os professores da mesma disciplina e da mesma escola, cada professor possui aí uma maneira de trabalhar. Assim, né, o PTD, que é o plano de trabalho docente, que o professor vai definir a abordagem que fará determinado conteúdo, como fará, quais recursos, quando fará, como se dará a verificação da aprendizagem por parte dos alunos. É nele que se registra aí o que se pensa em fazer ali, como fazer, quando fazer, com que fazer, com quem fazer. Pode-se dizer que o plano de trabalho docente é a sistematização das decisões tomadas pelo professor. Embora não haja aí um modelo definido, né, de plano de trabalho docente, alguns elementos nele aí devem ser contemplados, como a periodicidade, conteúdos estruturantes, básicos e específicos, justificativa, encaminhamentos metodológicos, recursos didáticos, avaliação e as referências, né? Então, esse plano de trabalho docente já é um documento elaborado mesmo pelo professor ali, pois cada um, né, tem a sua forma ali de trabalhar, a sua metodologia. Vou mostrar para vocês agora como a banca cobra esse tipo de questão relacionada aos currículos, tá? Ao reconhecer que os indivíduos de uma nação, de uma comunidade, de um grupo, compartilham seus conhecimentos, tais como linguagem, sistema de explicações, mitos e cultos, culinária e costumes, e têm os seus comportamentos compatibilizados e subordinados a sistemas de valores acordados pelo grupo, dizemos que esses indivíduos pertencem a uma cultura. O currículo é um conjunto de ideais, pois o mesmo deverá incorporar discussões sobre o ensino e aprendizagem, sobre os procedimentos e as relações sociais que fazem parte aí do mesmo cenário em que os conhecimentos se ensinam e se aprendem, sobre as mudanças que se deseja efetuar nos alunos e alunas, sobre os valores que procuram instigar e sobre quais as identidades deve se construir dentro das escolas.
sobre o exposto nos fragmentos de textos, na construção do currículo, deve-se levar em conta os seguintes princípios básicos. Então, ele está pedindo aqui os princípios básicos para elaborar o currículo. Só que vocês reparem que a banca ela não colocou quais são os princípios básicos aí do currículo do Estado do Paraná. Não, ela colocou de uma forma ali bem geral, né? E de acordo com autores aí. A banca citou aqui Kandal, citou aqui Ambrósio. Então, é o que a banca vai trazer aí para vocês, é nesse formato. Aí, a banca pede ali, né? Conta com princípios básicos, exceto, então a gente vai ver aqui, exceto qual, né? O currículo está implicado em relações de poder, ele transmite visões sociais particulares e interessadas e produz identidades individuais e sociais particulares? Sim, né? Porque quando a gente vai ler sobre currículo e o conceito de currículo, a gente vê aí que os currículos eles deveriam ser elaborados ali considerando cada realidade mesmo, de cada instituição de ensino. Só que não é assim tão simples e tão fácil também, né, de chegar a alcançar isso com o currículo, porque são muitas instituições de ensino. É por isso que esses currículos aí a âmbito nacional, estadual, eles apresentam ali os conteúdos de forma geral, os conteúdos ali, a base comum, né? Os objetivos de aprendizagem de cada conteúdo, que deve ser seguido aí pelas instituições de ensino, e eles dão aí pelo menos na teoria, né? Eles dão aí essa possibilidade de adaptações curriculares em cada instituição de ensino ali, que é trazer esses temas diversos aí de acordo com cada realidade. O currículo não é um elemento transcendente atemporal, ele tem uma história vinculada às formas específicas e contingentes de organização da sociedade e da educação. O currículo, pessoal, está sempre sendo aí atualizado, os currículos eles estão sempre tentando, pelo menos aí a gente vê isso, né? Na BNCC mesmo a gente consegue ver isso, por quê? Porque ela traz ali diversas orientações para um ensino aí voltado para o uso de tecnologias. Então, essas mudanças, elas vão acontecendo aí nos currículos conforme as mudanças aí na organização da nossa sociedade. Só que de maneira geral, né? De maneira bem ampla aí, os currículos aí de base nacional, que são os referenciais para a elaboração de outros currículos, né? O currículo é um conjunto neutro de conhecimentos, ou seja, não se refere ao resultado da seleção de alguém ou da visão de algum grupo acerca do que seja conhecimento legítimo. Aqui, pessoal, a gente já tem aqui a nossa alternativa aqui, que é a incorreta, né? Que não se trata aí dos princípios básicos, porque o currículo ele não é neutro, pelo contrário, né? E além de não ser neutro, ele é elaborado aí por uma visão mesmo de um grupo determinado ali que participa da sua elaboração. Isso é inevitável, né? Então, se aparecerem para vocês aí qualquer questão que diz que o currículo é neutro, aí vocês já sabem que é incorreta, tá? E se for para marcar a alternativa correta, vocês já eliminam também essa alternativa, porque o currículo, ele não é neutro. O currículo, ele não é estático, ele continua sendo construído, portanto, a análise e a compreensão do processo de produção do conhecimento escolar ampliam a compreensão sobre as questões curriculares também, né? Então,
Aqui a gente tem a letra C aqui, a alternativa aqui incorreta, né? Que é o exceto aí. Essa outra questão aqui, olha, o currículo da rede estadual paranaense, né? O CREP, tem como objetivo complementar e reorganizar o referencial curricular do Paraná, abordando as principais necessidades e características da nossa rede de ensino à luz da BNCC. Nele são elencadas sugestões e orientações adequadas à nossa realidade regional, que devem servir como base para o desenvolvimento de competências e habilidades fundamentais para a trajetória dos estudantes nesta etapa de formação correspondente ao nível fundamental 2 e para que esses possam atuar em sociedade agindo crítica e responsavelmente frente aos desafios do mundo contemporâneo. O CREP, dessa forma, apresenta-se como um instrumento de trabalho que objetiva orientar a construção das propostas pedagógicas curriculares, que é a PCC, né? O plano de trabalho docente e planos de aula, né? No contexto do currículo aí do Estado do Paraná, os objetivos de aprendizagem. Então, a questão aqui está perguntando sobre os objetivos de aprendizagem. Eles são definidos pela BNCC, onde são expressos em 10 competências gerais que orientam o desenvolvimento escolar dos estudantes em todas as fases da educação básica. Sim, né? Os objetivos de aprendizagem, eles vêm lá da BNCC para o referencial curricular, para o currículo, e eles são aí definidos, né, de acordo ali com os conteúdos e também, né, expressam as competências gerais aí que são muito enfatizadas, que são os direitos de aprendizagem mesmo dos alunos, né? São o ponto de partida para o planejamento docente, orientando a seleção de conteúdos, metodologias, recursos e instrumentos de avaliação, sim, porque eles devem aí ser o ponto de partida do planejamento docente, porque esses objetivos de aprendizagem, eles devem ser alcançados ali. São sugestões complementares? Não, eles não são sugestões complementares. São flexíveis e podem ser modificados pelos professores? Também não. Os objetivos de aprendizagem, pessoal, eles não são aí flexíveis. Por quê? Por exemplo, tem um conteúdo lá da base comum. Esse conteúdo lá na BNCC, ele já vai estar lá definidos os objetivos de aprendizagem com aquele conteúdo, tá? Então, os objetivos de aprendizagem, eles não são aí flexíveis. E também, né, não são sugestões complementares, devem ser aí seguidos aí para nortear esse trabalho docente. Então, a gente tem aqui a alternativa 1 e o item, né, 1 e 2 aqui. Outra questão também, né, o planejamento está previsto pela LDB como sendo responsabilidade da instituição de ensino junto com seu corpo docente, que por sua vez tem como incumbência não só ministrar os dias letivos e horas-aulas estabelecidas, mas também participar de forma integral dos períodos dedicados ao planejamento, além de participar da elaboração da proposta pedagógica do estabelecimento de ensino a qual ele pertença. Acerca do exposto, e ainda considerando dois importantes instrumentos de planejamento escolar, o PPP e o PPC, né? Analise as premissas que tratam da relação entre ambos. Então, a gente tem aqui, o PPP, ele norteia o trabalho educativo proposto pela instituição de ensino como um todo, trazendo no seu marco operacional, A PPC, ela expressa ali a forma como as concepções assumidas coletivamente serão efetivadas ali na
prática pedagógica. Isso aqui está correto. A PPC expressa os fundamentos conceituais, metodológicos e avaliativos de cada componente curricular ou área do conhecimento, elencados na matriz curricular. Até aqui está certo. O PPP estabelece diretrizes básicas de funcionamento e de organização da escola, sempre integradas às normas comuns da rede ou do sistema a que pertence. Aqui, pessoal, essa partezinha aqui está incorreta porque ele diz que o PPP estabelece ali diretrizes básicas de funcionamento. E ele não é. O PPP ele é um documento completo mesmo e global da instituição de ensino, tá? Então, só por causa dessa afirmação aqui, a gente já descarta essa alternativa. O PPP ele é um documento completo e global da instituição de ensino. Ele tem aspectos culturais, ali, aspectos históricos. Então, o PPP ele é um documento mesmo. Quando a gente pensa no PPP, a gente já pensa esse caráter político mesmo do PPP, de forma global mesmo. A base para a elaboração da PCC é a matriz curricular, com sua parte na base nacional comum e parte diversificada ou flexível. E o PPP tem em sua estrutura encaminhamentos metodológicos, recursos didáticos, instrumentos e critérios de avaliação docente. Essa aqui também está incorreta, pessoal, porque o PPP ele não tem ali esses aspectos aí metodológicos de recursos didáticos, instrumentos e critérios de avaliação. Esse já é mais específico aí de cada disciplina e da proposta curricular, né? Então, essa aqui também está incorreta. A gente só tem aqui o item 1, né? Que está correto aqui, que é esse aqui, o primeiro item. Beleza, pessoal?